Senhor presidente, outro dia, numa reunião de líderes, o senhor disse uma frase que me calou fundo sobre a reforma tributária. O senhor disse o seguinte: gostaria de me inscrever. Pior de tudo é se não fizermos reforma tributária nenhuma. O senhor quis dizer que esse Senado tem a obrigação de fazer alguma reforma tributária. Eu quero concordar integralmente com a sua colocação. Acho que nós temos obrigação de fazer alguma reforma tributária. Mas, senhor presidente, esses dias eu estava lendo no Estado de São Paulo um artigo de Felipe Salto, que foi presidente do IFES, do Instituto Fiscal Independente, e foi secretário da Fazenda de São Paulo, e que tem um cabedal de conhecimentos sobre o assunto tributos, como poucas pessoas têm nesse país. Felipe Salto escreveu um artigo cujo título era Melhor não parir o monstrengo tributário. Melhor não parir o monstrengo tributário. Ele aponta todas as razões pelas quais ele acha que o relatório do senador Eduardo Braga precisa ser melhor discutido, precisa ser mais aprofundado. Senhor presidente, eu quero apenas dizer que para o governo federal arrecadar a mesma coisa que ela arrecada com PIS, COFINS e IPI, que são 389,2 bilhões sobre a base, ele terá que cobrar 11,3% de CBS. Que os governos estaduais, para arrecadarem a mesma coisa que arrecadam com o ICMS, os 26 estados do Distrito Federal, terão que arrecadar 692 bilhões, ou seja, 18,7%. E, finalmente, as prefeituras terão que arrecadar 109,9 bilhões, que dará 2,5%. Senhor presidente, isso totaliza os 32,5%, e que é praticamente os 33% de carga tributária que nós conhecemos. Ora, nós já vamos começar com o maior IVA do mundo. Já é um atestado de incompetência inicial. É muito ruim, é muito ruim. Não dá, senhor presidente, para aprovar simplesmente o relatório como ele se encontra. Nós temos saídas intermediárias fantásticas. Uma delas seria fatiar essa PEC, aprovar os impostos federais, aprovar a CBS e deixar estados e municípios com a arrecadação basicamente como é hoje, apenas fazendo uma legislação única, deixando os estados arrecadarem, deixando os municípios arrecadarem. Com isso, não estaríamos parindo nenhum monstrengo. E seria uma coisa menos ousada, uma coisa muito boa. Mas, senhor presidente, eu já tinha prometido a mim mesmo não falar mais sobre a reforma tributária, porque parece um diálogo de surdos. Os números estão aí, as evidências estão aí, mas me parece inútil falar. Parece que as pessoas não querem discutir, não querem aprofundar. Existem saídas mais lógicas, mais simples, mais racionais, mas elas não prosperam. Tem que ser sempre e necessariamente o radicalismo teórico de Bernardo Api, que não vai levar a nada, vai levar a mais confusão. Para terminar, esses dias eu conversava com um grande escritório de contabilidade e o seu proprietário me dizia o seguinte: vamos crescer muito com a reforma tributária. Eu digo, por quê? Ele falou, porque estão retirando 5 impostos e criando 5 impostos. Estão retirando PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E estão criando CBS, IBS, imposto seletivo, impostos, a CID sobre importações e imposto sobre mineração. Ora, a equipe que eu tenho que controla esses 5 impostos que estão sendo tirados, esses impostos vão viver mais 10 anos e vão conviver com os 5 novos impostos criados. Então, eu vou dobrar a minha equipe. Senhor presidente, se hoje nós vivemos um manicômio tributário, nós vamos viver o pior hospício tributário nos próximos 10 anos. Serão 10 impostos a serem administrados e não mais os 5. A confusão é muito grande.
eu faço aqui um apelo para que ou nós promulguemos essa reforma em parte, que seria algo sensato, ou que a gente faça emendas que torne essa transição menor e essa reforma mais simples. O senador Eduardo Braga disse que a minha reforma que eu propus a 46 não era ousada o suficiente. Apesar da admiração e respeito que eu tenho pelo senador Eduardo Braga, quero dizer que o seu relatório é ousado em demasia. Em mídia veritas, podemos chegar ao meio termo. É isso, senhor presidente. Eu espero que o bom senso prevaleça. Obrigado.